Olá! Nessa aula vamos continuar falando sobre transformações lineares. Então essa aqui é a nossa segunda aula sobre transformações lineares. Então eu começo aqui com um corolário, um corolário referente ao último teorema que vimos na aula passada, que era o teorema referente ao núcleo-imagem. Então, de forma bem resumida, o teorema do núcleo-imagem falava que a dimensão do seu espaço U é igual à dimensão do núcleo da aplicação T mais a dimensão da imagem de T, onde T era uma aplicação linear que ia de U em V. Tá bem? Então esse era o teorema conhecido como teorema do núcleo da imagem. Então ele relacionava a dimensão do seu espaço U, né, que é o domínio da sua aplicação linear, como uma soma da dimensão do kernel, ou seja, do núcleo do seu operador, da sua transformação linear, mais a dimensão da imagem do seu operador linear. Tudo bem? E segue esse teorema o seguinte corolário, que agora, se você pegar o IV com dois espaços vetoriais com a mesma dimensão, dimensão n, e você pega uma transformação linear de T de 1 em V. Então, como consequência, o teorema do núcleo da imagem segue como, como resultado que essas quatro afirmações aqui são equivalentes, tudo bem? Então, o fato dela ser sobrejetora, o fato dela ser bijetora, o fato dela ser injetora, e o fato que ela leva a base de U em base de V, todas essas quatro afirmações são equivalentes. Tudo bem? No caso de você ter uma aplicação linear de U em V, onde U e V são espaços vetoriais de mesma dimensão finita n. Tudo bem? E para vocês provarem esse corolário, basta olhar, por exemplo, se o T é sobrejetora, dizer que é sobrejetora, então a imagem de T é todo V. Tudo bem? Então, se a imagem de T é todo V, se a imagem de T é todo V, a dimensão da imagem de T é igual a n. Como a dimensão de U já é n, então segue que a dimensão do kernel, né, do núcleo do seu operador, tem que ser zero. Tá? Em particular, ela vai ser se o núcleo da operação só tem o núcleo da sua aplicação linear só tem um vetor nulo, então essa aplicação tem que ser injetora. Tudo bem? Então, se é sobrejetora e injetora, você consegue garantir que é bijetora. Tudo bem? Se é bijetora, é claro que já é uma aplicação injetora. Por outro lado, se você sabe que é injetora, então a dimensão do kernel aqui de T é zero, né? Porque só tem um vetor nulo. E você consegue concluir que essa aplicação T leva a base de U em base de V. Tá? Essa 4 aqui quer dizer, né, que se eu pegar uma base de U, se eu pegar B uma base de U, então o que a 4 está dizendo é que o conjunto chamado T de U1, T de UN é base de V. Tudo bem? Isso que eu estou querendo dizer com T leva a base de U em base de V. Tudo bem? E aí eu deixo os detalhes da prova como exercício. Tudo bem? E o que vamos estudar bastante nessa começo da aula de hoje é justamente esse tipo de transformações lineares que tem essa propriedade de que ela é bijetora. Tudo bem? Aqui a gente já começa assumindo que eles têm a mesma dimensão n. Tudo bem? Mas vamos ver no decorrer dessa aula que isso aqui acaba sendo uma consequência desse fato aqui. Tudo bem? Então é isso, né? Como comentado, esse corolário, o que no começo dessa aula de hoje que estaremos interessados é nessas aplicações lineares que são bijetoras, tá? E quando isso acontece, elas têm um nome especial, né? Então você pegar dois espaços vetoriais U e V e você pega uma aplicação linear que vai de 1 em V, tudo bem? Você vai falar que essa aplicação linear é um isomorfismo, então ela é um isomorfismo se essa aplicação linear for bijetora, tudo bem?
Então, pegou uma aplicação linear que vai de T de 1 em V. Você chama ela de isomorfismo se e somente se ela for objetora. Tudo bem? Como função ela for objetora. Tá? Então, isomorfismo entre espaços vetoriais é uma aplicação linear, tá? Então, sempre lembrar o fato que ela tem que ser uma aplicação linear. E além disso, ela como função é uma função bijetora. Tudo bem? Então é isso que é um isomorfismo. Vamos aqui olhar alguns exemplos. Um exemplo bem simples, né? Você pega esse operador que eu estou denotando por i, ele vai do espaço vetorial U no próprio espaço vetorial U, e é definido como o i de U, do vetor U é o próprio U, tudo bem? Então essa aplicação aqui é um isomorfismo, tá? E ela tem um nome especial, né? Como ela tem essa característica especial, é chamado de operador idêntico, tudo bem? Essa notação aqui de operador, né? Às vezes eu acabo falando também. Operador, você pode entender. Então é sempre uma aplicação linear que vai do espaço nele mesmo, tá? Então geralmente quando você vê em alguma literatura ou pode ser que eu coloque até mesmo no exercício, quando eu estiver falando de um operador T, quer dizer que o domínio e o contradomínio são os mesmos espaços vetoriais, tudo bem? Em alguns outros contextos também você pode encontrar o nome de automorfismo. Tá? Mas são todos, querem dizer que são transformações lineares, tal que o domínio e o contradomínio são iguais. Tá? Então aqui você tem o operador idêntico, né, de i de 1 em u, que é dado por i de u igual a u, que é um isomorfismo, tá? Então, para você checar isso, né, nesse caso é bem simples, né? Basta ver que i é linear, tá? Isso aqui é fácil de ver, porque i de u é igual a u. Então, para você mostrar que as propriedades de que essa aplicação é linear é muito simples. E a segunda também, que i é bijetor, né? É bijetora. Também é simples de ver, né? Que ele é justamente a aplicação identidade, i de u igual a u. Então é fácil vocês verem que essa aplicação é uma aplicação bijetora. Bom, mas se é bijetora e é linear, então ela é um isomorfismo. Tudo bem? Esse aqui é um exemplo bem simples. Importante, tá? Bem importante. Vamos ver agora um outro exemplo, né? Entre espaços distintos. Pega agora f, que vai do R2, né? O espaço vetorial R2, nos polinômios de grau menor ou igual a 1. E você define da seguinte forma: o f de xt é igual a x mais yt, tudo bem? Então esse aqui é o polinômio que é uma reta, né? Que é o x mais yt, onde a variável aqui desse polinômio, a variável desse polinômio é o t, tudo bem? Então esse aqui é um exemplo de um isomorfismo. Tá? É só para deixar bem claro assim, pra vocês entenderem bem o que essa função tá fazendo. Ele pega por exemplo o elemento 2, 2, que está no R2, 3, vai, que está no R2. Pega o elemento 2, 3. Aí, esse 2, 3, ele vai associar o polinômio que é da forma 2 mais 3t, tudo bem? Que é esse polinômio que você pensa ele como sendo a variável desse polinômio t, tudo bem? Então, f de 2, 3 vai dar o 2 mais 3t. Então, esse 2 mais 3t você pensa como polinômio na variável t. Então, esse é o elemento de P1 de R, tá? Os polinômios de grau menor ou igual a 1. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara a definição dessa aplicação. Por enquanto é aplicação, tá? E aí eu estou afirmando que ele é um isomorfismo. Então, sempre, para você ver que é um isomorfismo, primeiro você tem que ver que ele é linear. Então, para ser linear, você tem que mostrar então que f
de x1, y1 mais x2, y2 tem que ser igual a f de x1, y1 mais f de x2, y2, tá? E depois tem que provar também que o produto escalar, você pode deslocar para fora da função. Eu vou deixar primeiro como um exercício, vou até colocar aqui antes. Deixa como exercício provar o seguinte. Que é um exercício que auxilia bastante vocês provarem que uma determinada função é linear ou não. Então, T de U em V é linear se e somente se T de U mais lambda V é igual a T de U mais lambda T de V para todos UV pertencente a U e lambda pertencente aos reais. Tá? Então, deixa isso aqui como exercício, que é um exercício que ajuda bastante vocês provarem que uma determinada aplicação é linear. Tá? Então, ela vai ser linear somente se toda vez que você fizer o T de U mais um lambda V, isso aqui foi igual ao T de U mais lambda T de V. Bem? Então, isso aqui é um exercício que ajuda bastante, porque aí você não tem que fazer primeiro o T de U mais V, depois fazer o T de lambda V. Você pode fazer tudo de uma vez, né? Então, só provando essa relação, você já prova que preserva a soma e preserva a multiplicação por escalar. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui como um exercício para vocês fazerem depois. Então, eu já vou usar aquele exercício, então basta mostrar então que f de x1, y1 mais lambda x2, y2 é igual a f de x1, y1 mais lambda f de x2, y2, tá? Então aqui você faz a operação dentro do parênteses, aqui vai dar x1 mais lambda x2 e depois vai dar y1 mais lambda y2, tudo bem? Aí por definição da função f, isso aqui vai dar o polinômio que vai ter como constante o x1 mais lambda x2, né? O x, né, primeira coordenada, mais o y1 mais lambda y2 multiplicado pelo t, pela nossa variável. Bem? Então aí você resolve isso aqui. Tá? Então isso aqui vai dar... você só faz um agrupamento dos termos, né? Então você pode escrever isso aqui como x1 mais y1t mais lambda x2 mais y2t. Tudo bem? Só fazendo um rearranjo dos termos. Mas aqui você vê que essa parte aqui é justamente o f de x1, y1 mais lambda, e essa parte que está entre parênteses, pode checar que isso aqui é justamente o f de x2, y2. Tudo bem? Logo, a sua aplicação é linear, porque você provou que o f de x1, y1 mais lambda x2, y2 é a mesma coisa que f de x1, y1 mais lambda f de x2, y2. Okay? Agora vem a parte de provar, se eu quero provar que é um isomorfismo, então basta agora provar que ele é bijetora. Tá bom? Primeiro, que é injetora. Então lembra, para provar que é injetora, basta provar que o núcleo dessa sua aplicação só tem um vetor nulo. Então você supõe que um f de xy ele é igual ao polinômio nulo. Mas o f de xy era quem? Era o x mais yt. Isso aqui tinha que ser igual ao polinômio nulo, tudo bem? Mas aí um polinômio da forma x mais yt sendo igual ao polinômio nulo, isso aí só pode acontecer
se a constante do seu polinômio é zero e se a constante associada à sua variável t de grau 1 também for igual a zero. Tudo bem? Logo, o kernel da sua aplicação f só vai poder ter o vetor nulo. Logo, é injetora. Para provar que é sobreinjetora, então, para provar que é sobreinjetora é simples, né? Se você pegar um polinômio da forma p de t igual a mais bt, um polinômio genérico, basta ver que o f calculado agora no par ordenado AB dá justamente o seu polinômio pt, né? Então, aí você já conclui que ele é uma aplicação sobreinjetora. Um outro modo de ver, já provamos que ela é injetora, né? Já provamos que é injetora. Um outro modo de ver é observar que o R2 tem dimensão quê? 2. E o P1 de E, os polinômios de grau menor ou igual a 1, também tem dimensão 2. Então, os dois têm dimensão 2. Então, você poderia simplesmente usar esse colorário aqui, que eu coloquei no começo da aula. Como tem a mesma dimensão e você já sabe que é injetora, então, em particular, você já sabe que ela é bijetora. Tudo bem? Porque se a dimensão dos espaços são os mesmos, basta você provar uma dessa aqui que você tem automaticamente as outras três. Como você provou que ela é injetora, então em particular também ela vai ser bijetora, usando esse corolário. Tudo bem? Que nesse caso aqui é bem simples de demonstrar que ela é sobreinjetora, né? Porque basta, dado um polinômio pt que é igual a mais bt, basta você observar que o f de AB, né, do par ordenado AB, dá justamente esse seu polinômio p de t. Tudo bem? Mas é isso, então você provou que é linear, provou que é bijetora, então se conclui que logo f é isomorfismo. Bom, uma proposição interessante. Se você tiver T de U e V, que ele é um isomorfismo, então o T de U e V é um isomorfismo, então isso quer dizer o quê? Que ele é linear e que, como função ele é bijetora. Como função bijetora, se você tiver uma função que é bijetora, uma coisa interessante dela é que ela vai ter uma inversa, tudo bem? Vai ter uma inversa como função, né? Vai ter uma T a menos 1 que vai de V em U, tudo bem? E aí o fato interessante é que essa T a menos 1 de V em U também é um isomorfismo, tudo bem? Então aqui são duas, então né, lembra, aqui tem duas coisas. A primeira é que T a menos 1 de U, opa, a T a menos 1 de V em U é linear. Na verdade, essa é a parte assim, mais interessante, porque a segunda, como você tem o T de U e V um isomorfismo, ou seja, é uma aplicação bijetora, a inversa de uma aplicação bijetora também tem que ser uma aplicação bijetora. E que T a menos 1 é bijetora. Tudo bem? A segunda parte, se entenderam, né? Porque se você tiver uma função que ela é bijetora, ela vai ter uma inversa. E essa inversa, como função, ela também tem que ser bijetora. Tudo bem? Então a parte 2 é a parte mais simples, né? O que é interessante é vocês checarem a parte que a inversa de uma aplicação linear também é uma aplicação linear. Tudo bem? Então, sempre quando você tiver um isomorfismo entre U e V, você também tem um isomorfismo entre V e U, que é dado pela inversa. Tá? Então eu deixo a prova dessa proposição como um exercício para vocês. Tá? Então o que acontece? Você tem que fazer um exercício, a 2 já é praticamente dada, então você só tem que provar que a inversa de uma transformação linear é uma transformação linear. Tudo bem? É isso que vocês têm que fazer, que é para provar a parte 1.
E aí, se você tem um isomorfismo que vai de U em V, a gente viu na proposição anterior que você vai ter um isomorfismo que vai de V de U, a gente costuma falar que a gente usa essa seguinte definição, né? Que a gente diz que dois espaços vetoriais, U e V, são isomorfos se existe um isomorfismo entre eles. Tudo bem? Então, dizemos que U e V são dois espaços vetoriais isomorfos se existe um isomorfismo entre U e V, tá? Não importa se é entre U e V ou V e U, porque vocês viram que se existe de U e V, então vai existir de V em U, tá? Então simplesmente se fala que U e V são isomorfos se existe um isomorfismo entre eles, tá? Então, como exemplo, né? Vamos olhar alguns exemplos, né? Você pega U igual R4, espaço vetorial R4, e você pega V como sendo as matrizes de ordem 2, matrizes de ordem 2 reais, tá? Então eu estou afirmando que eles são isomorfos, tá? Lembrar, o que isso quer dizer? Se eu estou dizendo que eles são isomorfos, quer dizer que tem que existir um isomorfismo entre U e V, tá? Então tem que existir um isomorfismo entre eles. Então se eu estou afirmando que eles são isomorfos, eu tenho que mostrar para vocês pelo menos um isomorfismo entre eles. Aí o isomorfismo que você pode montar é o seguinte: você pode montar uma aplicação T de U que vai nas matrizes da seguinte forma. Você pega o T, então o U aqui é o R4, então são aquela sequência de 4 elementos. Então eu vou chamar de X, Y, Z e W. Aí isso aqui tem que ser igual a uma matriz, tá? Porque eu quero que essa função T vai de U no espaço das matrizes. Então a imagem tem que ser uma matriz. Aí você monta a matriz assim, ó. Você coloca o X, você coloca o Y, você coloca o Z e você coloca o W. Dessa forma. Então você montou uma função que vai do espaço U, que é o R4, nas matrizes de ordem 2. Deixa eu escrever até melhor aqui, né? Você sabe que U é igual a R4. Então você montou uma aplicação que vai do R4 nas matrizes de ordem 2 da seguinte forma: T de x, y, z e w é essa matriz. Tem as coordenadas x, y, z e w, os coeficientes, né? Então, a afirmação é que T é isomorfismo. Tudo bem? Então, eu deixo para você checar que T de fato é um isomorfismo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que mostrar que T é uma aplicação linear. Depois tem que mostrar que T é uma função objetora. Tudo bem? Tá, eu não tenho mais exemplo, então vamos, ao invés de, para mostrar que T, vamos fazer esse exemplo, T é linear. Então, basta você mostrar aqui. Então, basta você mostrar, né, usando aquele exercício anterior, que x1, y1, z1 e w1 mais lambda vezes x2, y2, z2 e w2, tá? Então, isso aqui vai ser igual a t. Eu vou resolver, só vou fazer a operação do que está aqui dentro do parente. Então, vai ficar x1 mais lambda x2. Aí fica y1 mais lambda y2. Depois fica z1 mais lambda z2 e w1 mais lambda w2. Tudo bem? Bom, agora aqui, o que está aqui dentro é um elemento de R4, então usa a definição, né? Primeira coordenada vem aqui, a segunda aqui, a terceira aqui e a quarta aqui. Então isso aqui vai ficar igual a matriz, o resultado, né, vai dar a matriz x1 mais lambda x2, depois y1 mais lambda y2, aqui embaixo vai ficar z1 mais lambda z2, e aqui vai ficar o w1 mais lambda w2, com matriz, né? Tudo bem? Aí depois, vocês notam que essa matriz que está aqui,
É a mesma coisa que você pegar a matriz x1, y1, z1, w1, mais lambda vezes a matriz x2, y2, z2, w2. Tudo bem? Então vocês podem checar que essa matriz que está aqui, essa matriz aqui, é a mesma coisa que você fazer essa matriz com as coordenadas x1, y1, z1, w1, mais lambda vezes a matriz x2, y2, z2, w2. Bom, mas essa matriz aqui é a mesma coisa que você fazer o t de x1, y1, z1 e w1, mais lambda t de x2, y2, z2 e w2. Tudo bem? Bom, então, ok, você provou que é linear, porque t de x1, y1, z1, w1 mais lambda x2, y2, z2, w2 é igual a t de x1, y1, z1, w1 mais lambda multiplicado por t de x1, x2, y2, z2, w2. Então, legal, já é linear. Para provar que é um isomorfismo, você prova, por exemplo, que t é bijetora, né? Então, você olha o núcleo, para provar que, primeiro você prova, então, por exemplo, que t é injetora. Você supõe que um t de x, y, z e w te dá o vetor nulo. Tá? O vetor nulo, no caso dos espaços de matriz, é aquela matriz que só tem os elementos iguais a zero. Então, você está dizendo que x, y, z e w é igual a zero, né? Zero é aquele vetor que só tem zero. Zero, 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 zero. Tudo bem? Bom, mas se você está falando que o x, y, z e w, essa matriz é igual à matriz 0, 0, 0, 0, então tem que ser o x, tem que ser igual a y, que tem que ser igual a z, que tem que ser igual a w, que tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então o que a gente acabou de mostrar aqui, que na verdade que o kernel, né, do t, ou seja, o núcleo, só tem um vetor zero. Tá? Então ela é injetora. Para provar que a bijetora é simples, né? Porque, de novo, você poderia já usar aquela aplicação, né? Então, só observar que o R4 tem dimensão 4 e as matrizes de ordem 2 também têm dimensão 4. Então, você podia usar aquele corolário do começo da aula e já concluir direto que tem a bijetora. Mas, se também você quiser, fica fácil provar que é sua bijetora, porque se você pegar uma matriz da forma A, B, C, D, é fácil ver que se você calcular o F agora na sequência A, B, C, D, isso vai dar exatamente a sua matriz A. Tá? Então, provar que a sua bijetora aqui é bem fácil. Então, logo, essa aplicação F, soma de F mesmo? Soma de T, né? Somando de T. Logo, T é isomorfismo. Então, assim, você exibiu um isomorfismo entre R4 e as matrizes de ordem 2, tudo bem? Então, você pode falar que esses dois espaços são isomorfos, tá? Porque ser isomorfo, lembrando da definição, quer dizer que existe um isomorfismo entre eles. Existe pelo menos um, tá? Então, nesse caso, o R4 e as matrizes de ordem 2 são isomorfos, tá? Uma coisa que já deve estar começando a ficar claro com nossos exemplos aqui, que é o seguinte. Então, esse aqui é um exemplo de espaços que eram isomorfos. E o que a gente observa aqui? Que esse espaço, o espaço U e o espaço V, então o R4 tem dimensão 4 e as matrizes de ordem 2 têm dimensão também 4. Tudo bem? Então, ó, tem as mesmas dimensão. Se você olhar todos os outros exemplos que a gente deu, ó, então existe essa F aqui, um isomorfismo entre R2 e os polinômios de grau menor ou igual a 1. Esse R2 tem dimensão 2, os polinômios de grau menor ou igual a 1 também tem dimensão 2. Logo, vocês veem que tanto o domínio contra o contradomínio tem a mesma dimensão. Tudo bem? Será que tem mais um aqui? Ah, esse é um
primeiro exemplo mais simples, né? Você pegou o espaço U no espaço U. Então, claro que o contradomínio e o domínio têm a mesma dimensão também. Será que eu tenho mais algum exemplo? Não. Então, todos os exemplos que a gente deu aqui, quando tinha o isomorfismo, o espaço vetorial no domínio e o espaço vetorial no contradomínio, eles sempre tinham a mesma dimensão, tá? O que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que isso não é uma coincidência, tá? A gente vai mostrar que isso não é uma coincidência. O que eu quero dizer com isso? Vamos mostrar que, na verdade, isso é uma condição necessária para existir um isomorfismo, mas mais ainda é uma condição suficiente, tá? Então, qual que é o grande resultado aqui dessa primeira parte da aula? É mostrar que dois espaços, né, de dimensão finita, U e V, são isomorfos se e somente se eles têm a mesma dimensão. Tudo bem? Então esse é o grande resultado dessa nossa primeira parte da aula. Então, vamos começar primeiro com um lema que vai ajudar a gente a provar esse teorema que eu acabei de mencionar. Que é assim, pega dois espaços vetoriais, tá? Aí eles não precisam ter a mesma dimensão, tudo bem? Não precisa. Então você pega lá dois espaços vetoriais U e V. Você supõe que a dimensão do seu espaço aqui é n, e você pega uma base do espaço vetorial U, tá? O espaço que está lá no domínio. Então, se a dimensão do espaço U é igual a n, você pega uma base B1, U2, UN, que é uma base do seu espaço vetorial U. Tudo bem? Tá, então você pegou uma base do seu espaço vetorial U. Aí o que você faz? Lá no espaço V, você pega n vetores quaisquer, tudo bem? Aqui não precisa ser a base do espaço vetorial V. Você pega só uma quantidade de vetores igual a n no seu espaço vetorial V, tudo bem? Aí você define uma função, ó. Você define uma função que vai de U no seu espaço vetorial V da seguinte forma. F do somatório de igual a 1n de lambda i, o i, você faz a imagem desse elemento ser igual ao somatório de igual a 1 a n de lambda i vi. Tudo bem? Então, primeiro, como que essa B aqui é uma base, qualquer elemento de U você consegue escrever de forma única como uma somatória desse tipo. Tudo bem? Então, por isso que eu estou dizendo que F é uma aplicação que vai de U em V. Tá? Porque qualquer elemento que você pegar de U, você consegue escrever como essa somatória aqui. E além do fato de você conseguir escrever, você sabe que essa escrita aqui é única. Tudo bem? Então, de fato, essa soma aqui genérica representa qualquer elemento do seu espaço vetorial U. E é uma representação única, tá? Então está bem definida a função. Então o que essa função está fazendo? Ela pega essa somatória aqui e troca o i pelo vi. Então isso aqui vai ficar igual a somatória de igual a 1 a n de lambda i vi, tá? Então você vê que ele só está trocando o i pelo vi. Tudo bem? E aí você consegue mostrar que essa aplicação aqui, ela acaba sendo uma aplicação linear. Tá? Então essa aplicação é uma aplicação linear. E você precisa do B como base, é justamente isso, né? O B você precisa ele como uma base, no caso do espaço U aqui, para essa escrita aqui ela ser única, tá? Ela ser única e em particular a função está bem definida. Tá? Então por isso que você precisa que o B seja uma base. O V, esse conjunto V1, V2, Vn, de novo saliento que ele não precisa ser uma base, tudo bem? Esses V1, V2, Vn, eles nem precisam ser distintos entre si, tá?
Então, nesse caso aqui, esse conjunto de vetores, né, de n vetores, eles não precisam ser uma base. Eles, na verdade, nem precisam ter, na verdade, dimensão n, tamanho n, tá? Eles podem ser, acabar sendo tudo igual entre si. Legal, então como a gente prova isso? Vou fazer aqui uma prova bem rápida, que a gente quer provar que é linear, né? Então, de novo, a gente tem que provar que f, vou chamar assim, de um somatório de igual 1 a n, vou chamar de lambda i ui, mais, aí eu, como escalar, eu vou escrever como gama. Mas gama é um escalar multiplicado pelo outro elemento de V. Vai ser um somatório de igual a 1 a n. Vou chamar de alfa i ui. Tudo bem? Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aquela... para provar que é linear, vou mostrar que f de u mais lambda v é igual a f de u mais lambda f de v. Tudo bem? Então esse aqui é um elemento genérico do seu espaço U. Esse aqui é um elemento genérico também do seu espaço U. Então você está fazendo um elemento somado com uma constante, um escalar, multiplicado por outro vetor do espaço U. Tá? Então aqui você só resolve o que está dentro do parênteses primeiro. Então aqui vai dar o somatório, você pode escrever assim, né? De U igual a 1 a n, de lambda i mais gama vezes alfa i multiplicado por ui. Tudo bem? Então isso aqui vai ser igual. Agora se usar a definição da nossa função, né, que a função faz nesse somatório, ele só trocava o i pelo vi. Então isso aqui vai dar somatório de igual a 1 a n, dessa constante inteira aqui, lambda i mais gama alfa i, multiplicado por vi. Tudo bem? Que f só fazia isso, né? Ela trocava, nessa somatória, trocava o i pelo vi. Tá? Agora você só organiza aqui de novo. Só quebra essa soma de novo aqui, né? Então aqui vai ficar igual a 1 a n de lambda i vi mais um gama somatório de igual a 1 a n de alfa i vi. Tudo bem? Bom, mas esse somatório de lambda i vi, pela definição da f, é a mesma coisa que o f do somatório de igual a 1 a n de lambda i ui. Tá? Que é isso que a f faz, né? Troca o vi pelo i. Da mesma forma, isso aqui, essa parte aqui vai ser gama vezes o f calculado no somatório de igual a 1 a n do alfa i. E aí troca o vi pelo i. Tudo bem? Então você provou que o f de somatório mais o f de um elemento mais gama outro elemento é igual a f desse elemento mais gama multiplicado pelo f desse outro elemento. Tudo bem? Então f é linear. Então nossa aplicação f aqui ela é linear. Legal. Tá. Então a gente vai usar esse lema para demonstrar esse seguinte teorema, que é o teorema principal aqui nessa primeira parte da aula. Que ele diz assim, que dois espaços vetoriais U e V eles são isomorfos se somente se eles têm a mesma dimensão. Tá? Então como é que a gente faz a demonstração desse resultado? Então só frisando, né, o que ele está falando, que dado dois espaços vetoriais U e V, tá, vamos assumir que eles são finitamente gerados, tá? Então se dá dois espaços vetoriais U e V finitamente de dimensão finita, eles vão ser isomorfos se somente se a dimensão desses dois espaços tem que ser a mesma. Tudo bem? Então fazer a demonstração, tá? Então uma direção é, vamos supor que os dois espaços são isomorfos.
Então suponha que U e V são isomorfos, tá? Suponha que U e V são isomorfos. E aí, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar então que a dimensão de U e a dimensão de V são as mesmas. Seja T de U e V um isomorfismo entre eles. Tá? Demonstração, então, sempre lembrar que a gente está supor U e V de dimensões, né, finitas. Tá? Tem só um detalhe aqui, mas vamos supor que U e V são espaços vetoriais de dimensão finita. Então suponha que U e V são isomorfos, né? Então seja T de U e V um isomorfismo. O que a gente quer provar aqui, então, nessa primeira parte da demonstração é que U e V têm a mesma dimensão. Então, se U e V são isomorfos, vai ter um isomorfismo T de U em V, tá? Vai ter pelo menos um. Agora, pelo teorema do núcleo e da imagem, então a dimensão, nossa, esse pelo ficou estranho, teorema do núcleo da imagem vai ficar que a dimensão de U era igual a quê? A dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Tudo bem? Isso aqui é o teorema do núcleo e da imagem, operador T. Então a dimensão de U, o T de U e V é um isomorfismo. Se é um isomorfismo, em particular o quê? O núcleo dele só vai conter o vetor 0, tá? O espaço vetorial que só tem o elemento 0 tem dimensão 0. Então a dimensão de U vai ser igual a 0 mais a dimensão da imagem de T. Como o T é um isomorfismo, em particular é uma função objetora, em particular é uma função sobrejetora. Se é uma função sobrejetora, que é a imagem de T? É todo V. Tudo bem? A imagem de T tem que ser todo V, porque ele é uma função sobrejetora. Então a imagem de T, na verdade, é o espaço vetorial V. Então isso aqui vai ser mais dimensão do seu espaço V. Então pronto, né? Então, dimensão do seu espaço vetorial U é igual à dimensão do seu espaço vetorial V. Tudo bem? Então pronto. Dimensão do seu espaço U é a mesma que a dimensão do seu espaço V. Então a gente provou essa parte. Então era uma condição necessária para existir um isomorfismo entre os espaços, é que a dimensão deles seja a mesma. Vamos mostrar que essa condição é suficiente, né? Vamos supor agora que a dimensão dos dois espaços são a mesma. Então agora a gente tem que mostrar que existe um isomorfismo entre eles. Tudo bem? Então suponha que a dimensão é a mesma. A dimensão de U é igual à dimensão de V. Sejam B, você pega uma base de U e vou chamar de C uma base de V. Tudo bem? Seja B 1, 2, UN, uma base de U, bases de U e V, respectivamente. Tá? Então você pega B uma base de U e C uma base de V. Como você está supondo que a dimensão dos dois espaços é a mesma, N, então o B vai ter tamanho N, C vai ter tamanho N. Tá, considere f, por enquanto é uma função, né, que vai de U em V, a função que te definiu naquele lema anterior. Ele vai fazer o f do somatório de lambda i ui igual ao somatório de lambda i vi. Tudo bem?
Então lembrar, essa aplicação aqui é aquela aplicação que a gente viu no lema anterior. Essa aplicação aqui, ó. Tudo bem? Tá legal? Você pegou o B é uma base de U e V lá, V1, V2, Vn era um conjunto de vetorias de V. Tudo bem? Então você está supondo que você constrói essa F. O que a gente já sabe? Do lema, né? Do lema anterior, você sabe que F de U em V, ela é linear. Tudo bem? Então ela já é linear. A gente quer provar que o F agora é um isomorfismo, então já é linear, basta provar que é bijetora. Do corolário lá do começo da aula, como que F já é linear e você sabe que a dimensão de U e de V é a mesma, N, basta, por exemplo, provar que o núcleo da F só tem um vetor 0, tudo bem? Ou seja, basta provar que essa F é injetora, tudo bem? Isso pelo corolário que a gente viu lá no começo da aula. Se a dimensão dos dois espaços é a mesma e você, então o que acontece? Provar que ele é bijetora é a mesma coisa que provar que ela é injetora, tudo bem? Então você já sabe que ela é linear. Vamos mostrar que a F ela é injetora. Então suponha, vamos supor que um F do somatório de lambda I, o I, dá igual a 0. Tudo bem? Suponha que um F de um elemento de U dá 0. Só que o F desse elemento é essa somatória aqui, né? Você só vai trocar o U pelo V. Então isso vai implicar que o somatório de lambda I, VI, é igual a 0. Tudo bem? Só que é o seguinte, o B é base. Desculpa, o B não, o C, né? O conjunto C aqui é uma base. O C era o conjunto formado por todos os elementos, V1, V2, Vn. Tudo bem? Como C é a base, ele em particular é linearmente independente. Como C é a base, você vai ter que todos os lambda 1 tem que ser igual a lambda 2, que é igual a lambda n, tem que ser igual a 0. Tudo bem? Tá? Porque como você achou uma combinação linear dos V que dá 0. Como esses V's aqui são linearmente independentes, o único modo de você conseguir isso é se todos os lambdas forem iguais a 0. Logo, esse elemento aqui, ó, como todos os lambdas são iguais a 0, esse elemento aqui, na verdade, é o vetor nulo de U. Logo, o núcleo da sua aplicação só tem o 0. Então, ela é injetora. Como a gente viu lá naquele corolário do começo da aula, como os dois espaços U e V, a gente está assumindo aqui agora, né, que eles têm dimensão, a mesma dimensão. Como você provou que ela é injetora, você vai em particular também provar que ela você conclui que ela é bijetora. Então ela é linear e ela é bijetora. Logo é um isomorfismo entre U e V. Tudo bem? Então a gente acabou a demonstração dessa outra parte do resultado. Então vale que dois espaços vetoriais U e V são isomorfos. Se e somente se a dimensão de U é igual à dimensão do espaço V. Tudo bem? Tá, então em particular você pode pensar, você nunca vai ter um isomorfismo entre R2 e, por exemplo, R3, tá? Ou entre o espaço da matriz de ordem 2 com o espaço das matrizes de ordem 3, por exemplo. Tudo bem? Isso nunca vai ter um isomorfismo entre esses espaços. Por quê? Porque esse aqui tem dimensão 2, esse aqui tem dimensão 3. Esse aqui tem dimensão 4, esse aqui tem dimensão 6. Tudo bem? Então, isso nunca vai poder ter um isomorfismo entre esses espaços. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Também nunca vai ter um isomorfismo desse espaço com os polinômios de ordem 2, por exemplo. Tá? Porque polinômio de grau menor ou igual a 2 tem dimensão 3, esse aqui tem dimensão 4, então não pode ter um isomorfismo. Tudo bem? Por outro lado, qualquer espaço vetorial que tenha a mesma dimensão são automaticamente isomorfos por conta desse teorema.